Olá pessoal, eu sou Fábio Ribeiro e em instantes nós vamos começar a nossa live aqui, vamos entrar no assunto, vamos esperar um pouquinho, algumas pessoas ainda estão chegando, né? O hábito, o brasileiro tem o hábito de chegar um pouquinho atrasado, então a ideia dessa segunda live é explicar para os trabalhadores quais são as novas regras, né? O que mudou com essas medidas provisórias recentes do governo, como é que atinge cada trabalhador, né? Os reflexos na vida do trabalhador e na vida das empresas, na tentativa de se manter, está sendo feita uma tentativa de se manter os vínculos de emprego, os contratos de emprego e ao mesmo tempo não deixar o trabalhador perder renda, né? Porque isso aí, além da pandemia, da doença, né, propriamente dita, os efeitos econômicos com um desemprego mais alto que já está seriam catastróficos e poderiam gerar uma outro tipo de epidemia, né? As pessoas ficarem doentes, mas por outros motivos, por falta de alimentação, por falta dos cuidados básicos mesmo, decorrentes do desemprego, da pobreza, né? Nosso país tem uma desigualdade social muito grande e, infelizmente, uma grande parcela da nossa população é muito carente, né? Eu vou aproveitar aqui também para comentar com vocês que na próxima semana nós vamos fazer uma live muito interessante sobre os assuntos que estão sendo bastante trazidos para nós aqui, com relação ao estado de calamidade e o reflexo do estado de calamidade nos contratos cíveis, né? Então nós temos aqui, por exemplo, os contratos de aluguéis. Será que a pessoa pode parar de pagar aluguel? A pessoa tem, quais são os direitos que a pessoa tem? Outra situação, o contrato da escola, né? Tem que parar de pagar, pode parar de pagar. No contrato de locação também, tem que pagar multa se a pessoa sair. Então, o contrato de financiamento de imóvel, quando é que você pode usar, quando é que pode parar, dá para renegociar. O contrato de financiamento de veículos também, né? Faculdades. Então, toda essa relação comercial, contratual, ela sofre reflexos com a decretação do estado de emergência, de calamidade, que foi instituída reconhecida, né, pelo Congresso Nacional, agora no mês de março, né? Então, essa live vai ser na semana que vem, é um assunto muito abrangente, e eu vou contar aqui com o apoio do Dr. Rolandir Brito, que é aqui do escritório também, que vai ajudar a esclarecer essas informações, né? Bom, com relação à pandemia, está todo mundo muito apreensivo, né? E as empresas estão sofrendo muito com o fechamento obrigatório, com a regra política de confinamento, né? O isolamento social. O comércio sofrendo muito, a área de serviço sofrendo muito, a própria indústria está paralisada e aí a gente precisa tentar fazer um esforço coletivo para manter, né, esses contratos de trabalho, para manter os postos de serviço e não deixar que a economia degringole e aí cause efeitos muito piores, né? Não só o efeito da saúde, né? Bom, eu acho que já deu tempo, vamos começar então a nossa live aqui, vamos entrar no assunto propriamente dito. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as recentes alterações nas leis trabalhistas, né, na legislação trabalhista, trazidas pelas medidas provisórias 927 e 936 da Presidência da República. Essas medidas, elas mexeram muito substancialmente com o contrato de trabalho, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e dos salários dos trabalhadores também. Bom, quero prestar um esclarecimento inicial de que essa live ela é direcionada para o cidadão comum. Então, nós vamos evitar ao máximo usar termos técnicos, jurídicos, que dificultem a compreensão da pessoa comum sobre o assunto que vai ser tratado aqui. A dinâmica da live vai ser a mesma da última. Eu vou prestar os esclarecimentos, né? Aí, posteriormente, as pessoas podem participar, fazendo perguntas e tirando as suas dúvidas, né? Bom, vou explicar um pouco sobre a medida provisória. A medida provisória 926 927 e 936, elas visavam flexibilizar as regras do trabalho, né, as relações de trabalho e manter os empregos, além de possibilitar que as empresas consigam sobreviver
mantendo o caixa delas, né? Também, principalmente a 936, ela buscou que a pessoa, que seja mantida a renda média do trabalhador, que ele não perca tanto, porque as empresas vão perder, os trabalhadores também vão perder. Então a medida provisória veio para poder trazer um pouco de alívio para o trabalhador e manter um pouco da renda dele, né? Bom, essas medidas da 927 e a 936, elas vão valer enquanto estiver em vigor o estado de calamidade que foi decretado pelo governo, né, pelo Congresso Nacional, até o dia 31 de dezembro de 2020. Eu notei aqui as principais mudanças, né, e vou falar para vocês aqui. Bom, essas medidas provisórias possibilitaram que empregado e empregador pudessem redigir novas regras na relação de trabalho, no contrato de trabalho entre eles, né? Ficou autorizado o teletrabalho, a antecipação das férias, a antecipação e o aproveitamento de feriados, a instituição do banco de horas, a suspensão das exigências administrativas da saúde e da segurança do trabalhador, a suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia pelas empresas referente aos meses de março, abril e maio, sendo que esses valores vão ser pagos posteriormente em até 6 meses. Também foi proposto e foi autorizada a redução, como já falei aqui, a redução proporcional da jornada de trabalho e da remuneração dos trabalhadores, além da suspensão do contrato de trabalho. E foi criado pelo governo o chamado benefício emergencial, justamente para poder preservar o emprego e também para poder manter o máximo possível, e na medida do possível, a renda do trabalhador. Primeiro eu vou explicar como é que funciona o teletrabalho, o trabalho à distância, ou home office, como é dito, né? Nessa hipótese, a empresa não precisa da anuência do trabalhador para poder determinar o teletrabalho, né? Ela pode também, ela vai determinar isso, ela basta avisar com 48 horas de antecedência, e ela também pode voltar ao regime anterior no momento que mais interessar a empresa, certo? Para quem vai trabalhar em casa e não possui equipamento suficiente, não tem um computador, não tem os equipamentos necessários para executar as tarefas, a empresa pode emprestar, em regime de comodato, né, esses equipamentos para as empresas. Uma coisa muito interessante nesse aspecto no que se refere àqueles trabalhadores que têm a saúde frágil e que estão no grupo de risco do coronavírus, né, que podem ser mais afetados pelos sintomas do coronavírus. A empresa ela é obrigada a encontrar a melhor forma dessa pessoa trabalhar. Então, se ela está no grupo de risco, ela não pode continuar na empresa, ela tem que fazer o trabalho através do home office. Um exemplo que nós recebemos recentemente é dos Correios. Uma empregada dos Correios que estava no grupo de risco e ela teve que fazer um pedido administrativo para ser afastada e os Correios mandaram ela para casa. Mas como a função dela não tem como ser feita através de home office, né, do trabalho em casa, aí eles instituíram para ela uma série de cursos para ela fazer e aproveitar, entendeu? Então essa é uma situação que também é interessante de ser destacado aqui. Sobre a antecipação das férias, mesmo que o trabalhador não tenha completado, né, não tenha implementado os 12 meses, né, de prazo para você adquirir as suas férias, ainda assim a empresa pode promover essa antecipação. Inclusive ela também pode determinar férias coletivas. Agora, tem que ser informado ao trabalhador com antecedência mínima de 48 horas. Outro ponto importante é que as férias não podem ser fracionadas em menos de 5 dias. Então, só pode conceder as férias com um prazo acima de 5 dias. Bom, como eu disse aqui, essa é uma opção exclusiva da empresa. Ela não depende do empregado, da concordância do empregado. Ela não precisa fazer um acordo com o empregado para tomar essa decisão, né? Com relação ao pagamento terço das férias, a empresa tem a prerrogativa de fazer esse pagamento até o pagamento da segunda parcela do 13º salário, que ocorre em dezembro de cada ano. Então, o
pagamento não é feito no momento que tirar as férias, né? Então vai ser só, ele vai ter até dezembro para poder efetuar o pagamento desse terço de férias. Também vai poder antecipar, a empresa vai poder antecipar aqueles feriados que não são religiosos, né? Também tem que avisar sempre com no mínimo de 48 horas de antecedência. Então a empresa pode antecipar os feriados que não são religiosos, e já os feriados religiosos, se ela quiser antecipar, a empresa depende aí sim da anuência do trabalhador, e aí tem que ser feito através de um acordo por escrito. Okay? Também foi autorizada a compensação das horas daqueles dias em que a pessoa permaneceu em casa sem trabalhar, mas que continuou recebendo a remuneração. Nesse caso, o empregado pode criar um banco de horas, e aí essas horas poderão ser compensadas a 2 horas, no limite de 2 horas por dia, além da jornada, e com o limite máximo de jornada de 10 horas. Ou seja, se a pessoa a empresa tem que obedecer essa regra. Não pode compensar mais do que 2 horas por dia, e a jornada total do empregado não pode ultrapassar 10 horas, certo? Um outro ponto importante é que a empresa terá 18 meses para fazer essa compensação. Então não é uma coisa infinita que vai demorar muito tempo, são 18 meses no máximo. Depois de 18 meses o banco de horas está desfeito, e aí o empregado não deve mais nenhuma hora para o empregador. Okay? Com relação à suspensão das exigências administrativas de saúde e segurança do empregado, o ponto mais importante a se destacar é no que se refere ao exame ocupacional, o exame médico ocupacional, né? Nesse período de pandemia, a empresa está dispensada de fazer o exame médico ocupacional periódico. Porém, o exame demissional continua obrigatório. Se houver a dispensa, a empresa tem que fazer o exame demissional. Uma exceção ao exame demissional é quando a empresa fez o exame a menos de 180 dias do empregado. Se ele fez o exame periódico médico a menos de 180 dias, esse exame periódico pode ser utilizado como exame demissional, né? E a empresa fica dispensada de fazer o exame demissional, certo? Bom, os temas mais polêmicos que foram gerados com essas medidas provisórias, sem dúvida, foram a redução proporcional da jornada de trabalho e da salarial, e também a suspensão do contrato de trabalho. É importante destacar que em ambas as hipóteses, para se fazer a redução ou a suspensão do contrato de trabalho, exige um acordo individual por escrito, certo? Na última terça-feira, o ministro Ricardo Lewandowski do STF, ele concedeu uma liminar em que obriga as empresas a encaminharem para os sindicatos esses acordos no prazo de 10 dias, correto? E para compensar as perdas que os trabalhadores vão sofrer com essas duas possibilidades, né, com essas duas hipóteses, foi criado o benefício emergencial pelo governo. Ele é baseado no seguro-desemprego, né? Então, os trabalhadores vão ser compensados das suas perdas com base nas parcelas de seguro-desemprego que eles teriam direito caso fossem dispensados, tá? No caso da suspensão do contrato de trabalho, essa suspensão pode ser feita por até 60 dias. Ela pode ser feita, por exemplo, 30 dias, prorrogável por mais 30, ou pode ser feita pelos 60 dias direto. Nesse período, no caso da suspensão do contrato de trabalho, nesse período o trabalhador fica em casa, não trabalha, mas também não recebe o salário da empresa. Aí, para não ficar sem renda, entra o benefício emergencial que o governo criou, né? O benefício emergencial ele vai estar baseado na faixa de seguro-desemprego que a pessoa se enquadra. As faixas de seguro-desemprego vão de R$ 1.045, né, que é o salário mínimo, até R$ 1.813. Porém, para aquelas empresas que faturam mais do que R$ 4.800.000, que faturaram mais de R$ 4.800.000 no ano de 2019, elas serão obrigadas a arcar com 30% da remuneração do empregado que tiver o seu contrato suspenso. Os outros 70% serão complementados pela parcela de seguro-desemprego
correspondente paga pelo governo. É muito importante também explicar para o trabalhador que no caso da suspensão do contrato de trabalho, ele adquire automaticamente a estabilidade de emprego. Pelo mesmo período em que ele gozar a suspensão do contrato de trabalho, ele terá a estabilidade de não ser dispensado, né? Ou seja, se a suspensão do contrato for de 60 dias, após terminar essa suspensão do contrato, a empresa não pode dispensá-lo pelos próximos 60 dias, ok? Vamos lá. Já para redução, como é que vai funcionar essa redução da jornada de trabalho e a redução salarial? Ela pode ser feita em 3 faixas, de 25%, 50% ou 75%. E o prazo máximo dessa redução é de 90 dias. Para quem ganha até 3 salários mínimos e para quem ganha acima de R$ 12.202, não precisa da anuência do sindicato, né? Basta o acordo individual firmado entre a empresa e o empregado. Já porque para quem ganha entre 3 salários mínimos e R$ 12.202, aí sim implica na exigência da anuência do ente sindical para poder valer essa redução de salário e redução de jornada de trabalho. Quando houver a redução, o governo vai fazer a complementação daquela redução do salarial proporcional com base também na sua faixa de seguro-desemprego, certo? Vou dar um exemplo, né? Um trabalhador que tem a remuneração de R$ 1.500 mensais e sofrer uma redução de jornada de trabalho de 50%, ele vai trabalhar 4 horas por dia e vai receber R$ 750 da empresa. Já a diferença, os outros 50%, serão com base na faixa de seguro-desemprego que ele teria direito a receber. Para quem ganha R$ 1.500, a faixa do seguro-desemprego é de R$ 1.200. Então, o governo vai pagar 50% desses R$ 1.200, né, que vai ser R$ 600. Então, na prática, quanto esse trabalhador vai receber? Ele vai trabalhar 4 horas por dia, vai receber R$ 750 das mãos da empresa e vai receber R$ 600 do governo. A remuneração dele no final do mês vai ser de R$ 1.350. Porém, ele continua trabalhando as 4 horas apenas. Tá? A redução de jornada é de 50% na mesma proporção da redução do salário. Okay? Nesse caso, o trabalhador também vai ter direito à estabilidade de emprego enquanto durar essa redução. Já informei que a redução salarial pode ser por até 90 dias, então, se o prazo máximo é de 90 dias, então o prazo máximo de estabilidade que o trabalhador terá direito será também de 90 dias. Como é que fica, então, o cálculo da parcela de FGTS? No caso da suspensão de contrato, não tem depósito de FGTS. O contrato vai ser suspenso, a empresa não vai pagar FGTS para a empresa, não vai recolher o FGTS para o empregador junto à Caixa Econômica. No caso da redução de jornada e redução de salário, o fundo de garantia vai ser calculado com base na parcela que a empresa pagar. Se a gente voltar naquele exemplo que eu acabei de fornecer aqui, de R$ 1.500 em remuneração do trabalhador e a empresa pagando R$ 750, o fundo de garantia vai ser depositado com base nos R$ 750. A parcela do governo não incide em depósito de fundo de garantia, tá certo? Como é que fica a questão do 13º? Bom, o 13º, com a suspensão do contrato de trabalho, ele não vai contemplar as 12 parcelas, né? Ele vai ser calculado com base em 12 parcelas, 12 meses, perdão. Ele vai ser calculado com base em 10 meses, se a redução for de 60 dias, ou de 11 meses, se a redução for de 30 dias, certo? Já no caso de quem sofreu redução da jornada de trabalho, o 13º não vai sofrer nenhuma alteração, vai ser pago na sua totalidade, que é a última remuneração do trabalhador. Okay? Como é que ficam os benefícios? Bom, plano de saúde, plano odontológico, cesta básica, tudo tem que ser mantido, tá? Tudo tem que ser mantido. Previdência privada, auxílio funeral, tudo tem que ser mantido.
Qual é o efeito sobre férias? O adicional de 1/3 de férias, ele vai ser integral, tanto faz para a suspensão do contrato de trabalho, quanto para a redução de jornada, ok? Quem estava em licença, quem estava recebendo o benefício do INSS? Bom, mantém recebendo o benefício do INSS, não pode ser feito nem redução da carga da jornada diária, também não pode ser feita a suspensão do contrato de trabalho. Para aquela pessoa que ficou doente durante a suspensão do contrato de trabalho, essa pessoa tem que procurar a empresa e a empresa encaminhar para o INSS, ou a própria pessoa pode entrar em contato com o INSS e fazer a solicitação do seu seguro-desemprego, né? Gestantes, como é que ficam as gestantes? As gestantes vão ser tratadas como qualquer outro trabalhador. Já quem está no gozo do salário maternidade não faz diferença. Vai ter que ser mantida as regras do salário maternidade, não pode mudar em nada. Quem é que pode aderir a essas mudanças? São as empresas privadas, os empregadores domésticos, os autônomos, são pessoas que empregam que não sejam de natureza pública, empregados por Petrobras, prefeituras, Estado, eles não podem fazer uso dessas regras, né, dessas alterações das regras que sofreram agora, certo? Bom, pessoal, em geral eram essas perguntas principais, os esclarecimentos principais, e agora eu vou passar a responder as perguntas que foram anotadas pela nossa equipe aqui, ok? Vamos ver aqui. SMP será aplicada aos servidores públicos? Bom, eu acabei de falar aqui, as empresas, elas não vão ser, as empresas públicas, servidores públicos, eles não vão ter direito a essa redução, nem a suspensão do contrato de trabalho. Tá? Outra pergunta, o recebimento desse benefício afetará a percepção no futuro do seguro-desemprego? Não, o seguro-desemprego não vai ser afetado. Se você tiver o contrato de trabalho suspenso, se você tiver a sua jornada de trabalho reduzida, quando você for dispensado, você não vai ter problema com o seu seguro-desemprego. Você vai receber normalmente a quantidade de parcelas correspondente ao seu tempo em que você se manteve empregado, certo? Eu só tenho 1 mês que entrei na empresa, poderei receber esse benefício? Sim. As medidas atingem a todos os trabalhadores, independente do tempo que estão trabalhando. Se você tiver 1 mês de casa, 1 semana de casa, você tem direito sim a esse benefício emergencial, ao emprego ser mantido. Eu possuo 2 vínculos empregatícios. Caso as 2 empresas queiram suspender meu contrato, eu irei receber o benefício do governo de uma ou das 2. Olha, quando a pessoa tem 2 vínculos, um exemplo muito comum são de professores, né? Os professores às vezes dão aula em mais de um colégio, por exemplo. Se houver suspensão do contrato de trabalho, vai receber o seguro-desemprego, o benefício emergencial, né? Vai ser recebido dos 2 vínculos. Se houver de um vínculo só, vai receber o salário de uma empresa e o benefício emergencial do vínculo que foi suspenso. Ok? Bom, quanto tempo poderá durar a suspensão? A suspensão do contrato de trabalho, como eu disse aqui, pode durar até 60 dias. Mas ela pode ser de 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 para atingir um máximo de 60 dias. A redução da jornada de trabalho, essa tem um prazo máximo de 90 dias. Os empregados que tiverem o salário reduzido, o contrato suspenso, terão garantia do emprego? Como eu já disse também, tanto a suspensão por 90 dias quanto tanto a suspensão por 60 dias quanto a redução da jornada por 90 dias, elas geram uma estabilidade de emprego. E aí o que acontece se a pessoa for dispensada durante essa estabilidade? Olha, ela além de pagar a remuneração, as verbas rescisórias, ela vai ter que pagar a indenização do período da estabilidade. Então vamos dar um exemplo aqui. Quem sofre o contrato de trabalho, quem sofre com a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias e é dispensado, logo que ele voltou, então ele vai ter a indenização do salário dos 60 dias que ele deveria ter de estabilidade. E para aqueles que tiveram a redução da jornada de trabalho, vamos dar um exemplo da pessoa que teve 50% da redução da jornada de trabalho e da redução salarial e foi mandado embora logo que acabou a redução, ele tem direito a receber aqueles 90 dias de estabilidade
e além disso receber a diferença que o governo, que a empresa deixou de pagar, que o governo pagou uma parte, né? Então, naquele caso de R$ 1.500 e a pessoa teve redução de 50%, o trabalhador recebe os 90 dias de indenização do salário cheio, por causa da estabilidade, e mais a metade que a empresa deixou de pagar para ele ao longo dos 90 dias, enquanto gozou da redução salarial e do auxílio, do benefício emergencial do governo, certo? Então, caso a empresa mande embora, desrespeite a estabilidade, a penalidade é bem pesada. Sobre a questão do faturamento da empresa em 2019, qual a obrigação que o empregado terá para com seu funcionário? Bom, para a empresa que teve o faturamento superior a R$ 4.800.000 no ano de 2019, a empresa só poderá fazer a redução salarial através de acordo. Perdão, eu acho que a pergunta era mais sobre a suspensão. Se a empresa faturou mais de R$ 4.800.000 no ano de 2019 e houve a suspensão do contrato de trabalho, a empresa tem que manter todos os benefícios dessa pessoa e ela tem que pagar 30% da remuneração do trabalhador, certo? Então vamos pegar um exemplo de uma pessoa que ganhava R$ 10.000, por exemplo, numa empresa que tem um faturamento superior aos R$ 4.800.000. Olha, R$ 10.000 que recebia. A faixa de seguro-desemprego que a pessoa vai receber é a faixa máxima de R$ 1.800, correto? Nesse caso, a empresa vai ter que pagar para ele, no mínimo, 30% da remuneração dele. Então, ela vai pagar os R$ 3.000, que é 30%, e os 70% vão ser em cima da faixa do seguro-desemprego que ele teria direito, né? Então, 70% de R$ 1.813. Então, vai ser os 3.000 mais 70% de R$ 1.813. Essa é a principal diferença para quem trabalha em empresa que tem um faturamento superior aos R$ 4.800.000. Pessoal, qualquer dúvida, vamos perguntar, viu? Que a gente está aqui para responder, tentar responder da melhor forma possível, né? Eu acho que um ponto principal dessa live é esclarecer ao máximo possível as dúvidas das pessoas comuns, né? Pronto. Para quem tem contrato suspenso, o vale alimentação será mantido? Sim. Todos os benefícios, a empresa é obrigada a manter todos os benefícios que a pessoa tinha enquanto estava com o contrato ativo, né? Então, mesmo que esteja suspenso, as pessoas têm que receber, tá? Desculpa, tem só um que você não vai receber, que é o vale transporte, né? Já que a pessoa está com o contrato suspenso, ela tem que ficar em casa, ela não pode trabalhar para a empresa, ela não pode fazer nenhum serviço para a empresa, e ela então, como ela não precisa trabalhar, ela não vai trabalhar, aí ela não vai ter direito ao vale transporte. Pessoal, os assuntos da live de hoje são mais sobre essas flexibilizações, essas alterações nas regras da legislação trabalhista, né? Outros assuntos que estão surgindo, nós vamos discutir em outras lives que iremos fazer, tá ok? Bom, tem outra pergunta aqui. Pode haver prestação de serviço durante a suspensão? Não. Qualquer trabalho que for feito a pedido da empresa, ele vai anular a suspensão do contrato de trabalho. Então, não pode trabalhar, tem que ficar em casa mesmo, não é para trabalhar, tá? Se você trabalhar, descaracteriza totalmente e invalida o acordo que foi feito entre empresa e empregado. Como será feita a adesão ao benefício? Bom, funciona da seguinte forma: as empresas vão informar o Ministério da Economia. A partir do momento em que for firmado o acordo, as empresas terão 10 dias para poder informar o Ministério da Economia. Se a empresa cumprir esse prazo de 10 dias, 30 dias depois do acordo assinado, já vai cair a parcela do benefício emergencial. Se a empresa atrasar, perder esse prazo de 10 dias depois do acordo, aí o prazo para entrar o dinheiro do benefício emergencial vai ser 30 dias após a comunicação ao Ministério da Economia.
tá ok? Então, se a empresa atrasar essa comunicação, e quem faz essa empresa exclusivamente é o empregador, se atrasar, vai também, se não cumprir o prazo, vai atrasar o pagamento do benefício emergencial, né? Vai ser um prejuízo para o trabalhador. Outra pergunta. Doutor, as medidas adotadas deverão ser comunicadas ao Sindicato dos Trabalhadores? Como eu disse aqui, as medidas têm que ser comunicadas. O eliminado ministro Ricardo Lewandowski, foi na última terça-feira, determina que os sindicatos devem ser comunicados sobre esses acordos que foram feitos, né? E, ao mesmo tempo, o acordo individual, seja individual, seja coletivo, os sindicatos terão também o mesmo prazo de 10 dias para poder se manifestar sobre essas possibilidades, sobre esses acordos que foram firmados, ok? Bom, falar sobre os períodos de suspensão e da redução da jornada de trabalho de 90 dias. Bom, os períodos, as empresas poderão fazer a partir de agora, desde a promulgação da edição dessas medidas provisórias, as empresas já podem adotar essas duas possibilidades, né? Tanto a suspensão do contrato, quanto a redução proporcional da jornada de trabalho e da salarial. As empresas vão poder usar isso enquanto estiver vigorando o estado de calamidade, né, o estado de emergência de saúde, que foi o estado de calamidade pública, que foi prorrogado, que foi determinado até 31 de dezembro de 2020. Enquanto estiver vigorando esse estado de calamidade, as empresas poderão fazer uso dessas possibilidades, né, desses benefícios, digamos assim. Não é necessário fazer tudo ao mesmo tempo. A empresa pode fazer com alguns colaboradores à medida que ela foi interessante para ela, né? Então, e também foi interessante para os colaboradores, porque, como eu já disse, depende da anuência dos colaboradores, tanto a redução quanto a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada, né, quanto a suspensão do contrato de trabalho, depende da anuência dos trabalhadores, certo? Alex perguntando, de acordo com o MP, as empresas pagam 70% e o resto é o governo federal? Não, olha só, as empresas vão pagar de acordo com a redução da jornada de trabalho e também se for, só no caso de suspensão do contrato de trabalho, se for empresa grande, fatura acima de 4.800.000, né? Então, se for redução do contrato de trabalho, a empresa vai pagar, se for redução de 25% do contrato de trabalho, a empresa vai pagar 25% da remuneração. Se a redução de jornada e salário for de 50%, a empresa vai pagar 50% da remuneração. Se for uma redução de 75% da jornada e do salário, a empresa vai pagar os 75%. O complemento é feito pelo governo. Já no caso da suspensão do contrato de trabalho para empresas que faturam acima de 4.800.000 reais em 2019, que faturaram em 2019, aí a empresa vai pagar 30% do salário da pessoa. Os outros 70% vão ser com base na faixa de seguro-desemprego que a pessoa teria direito, na parcela de seguro-desemprego que a pessoa teria direito, ok? Vamos lá, agora eu vou explicar só uma coisa também que foi perguntada aqui, o Alex perguntou, que eu acho que preciso informar, que essa redução de jornada de 25%, 50% ou 75%, ela não precisa ser exatamente nessas quantidades, nesses percentuais. O que pode acontecer também é fazer um acordo coletivo e aí as empresas podem colocar, em vez de ser 50%, colocar 60% de redução, mas aí nesse 60%, 70%, 30%, esses percentuais diferenciados que não estão na lei podem ser negociados através dos sindicatos, em convenção coletiva. Então, não está só limitado aos percentuais fixados na MP. Também então, podem ser flexibilizados, mas desde que haja o acordo firmado junto ao sindicato, né? Bom, os 75%, falou sobre 75%. Bom, essa pergunta eu não entendi.
Pessoal, vou só lembrar para vocês que no Instagram do escritório existem outras informações também sobre a medida provisória, são escritas de maneira bem simples, né? Como eu disse aqui, a intenção é sempre a comunicação ser bem descomplicada, sem jargões jurídicos, para que qualquer cidadão possa entender, o cidadão leigo, que não entenda muito do direito, possa compreender o que está escrito ali. Bom, também vou deixar a informação de que essa live ela vai ficar disponível no Instagram, no nosso Instagram, pelo período de 24 horas, tá? Então qualquer pessoa pode acessar ao terminar aqui, ao fim da nossa live, já está acabando até, né? E nós estamos encerrando já, e ela vai ficar disponível para quem quiser assistir, né? A partir durante as 24 horas, ok? Bom, eu acho que já esgotaram as perguntas aqui, nosso tempo também já se esgotou, então quero agradecer muito a participação de vocês, a audiência de vocês, e como nós dissemos já, a ideia do escritório é manter novas lives, né? E criar novas lives, trazer novos assuntos, informar o máximo possível as pessoas sobre essas alterações que estão sendo causadas na vida, tanto no meio jurídico quanto na vida das pessoas, em decorrência dessa pandemia, dessa grave pandemia que está assolando o Brasil e toda a população mundial, né? Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela paciência também, né? E deixo para vocês um grande abraço.